Desta história, recolhida por André Luiz entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Olá, amigas e amigos. Essas são as primeiras frases do prefácio da obra Entre a Terra e o Céu. Aqui o benfeitor Emmanuel já nos projeta os sentimentos e os raciocínios para a experiência que nos aguarda na leitura, na meditação, no estudo em torno dessa obra. André Luiz, o autor espiritual do livro Através da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, é desses espíritos que traçam uma jornada de redenção, de regeneração em torno dos próprios passos. E ao chegar à vida espiritual, vivenciando essas intensas transformações, passa a nos trazer os seus informes, as suas experiências, as suas lutas, as suas descobertas e compartilha com a humanidade da Terra no intuito de que nós que por aqui transitamos possamos refletir e repensar os nossos passos. E nesse livro, como o próprio título já sugere, nós encontramos as profundas relações entre os planos do espírito, os planos da imortalidade, aqui simbolizados na figura do céu, e as nossas experiências, as nossas lutas e desafios na crosta planetária, na Terra. Espíritos em jornada evolutiva, vivemos e atravessamos longos percursos, longas trajetórias de romagens, de experiências, trocando as vestes, trocando os corpos, encarnando em diferentes épocas. Nessa obra, vamos reconhecendo os laços que nos ligam a experiências pretéritas, a necessidade imperiosa de hoje trabalharmos na construção do nosso amanhã. E aqui, nessas primeiras frases no prefácio que o instrutor espiritual Emmanuel já deixa como roteiro a ser observado ao longo da obra, nós encontramos impositivo do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico. Sem dúvida, o nosso corpo, instrumento de progresso do ser, é ferramenta de evolução e nos cabe profundo respeito e valorização a essa instrumentalidade. E como ele diz, culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem da terra terrena as melhores vantagens, a experiência, a vida imperecível, a essa vida que não se desfaz, a vida do espírito. Então, como ele dirá ao longo do prefácio, o benfeitor Emmanuel, nesse livro, nós não vamos encontrar os desafios e as vitórias de almas enobrecidas, de heróis, de almas que se elevaram profundamente e descem em missão à Terra, mas, ressalta ele, encontramos a nós mesmos em cada página. Almas em trabalho de regeneração dos próprios passos, reencontros, acertos e desacertos. Nós encontramos hoje na experiência o nosso ontem e temos agora de refletir que o nosso amanhã depende das nossas atitudes no agora. Quantas reencarnações se entrelaçam, tendências que hoje acalentamos, hábitos que nós acabamos criando em nossas vidas e que dizem respeito a esses profundos laços com o nosso passado. Então ele diz, nesse livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa. Mais adiante ele dirá, em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio. Amor e ódio.
Simpatia e desafeto são as nossas dualidades. As sombras e a luz que ainda existem em nós e que não nos cabe esconder, mas sim com coragem, com dedicação à nossa transformação, olhar, observar. É um longo processo do autoconhecimento, autoanálise, autoestudo das nossas tendências, das nossas inclinações, para que em nos conhecendo possamos fazer as transformações tão necessárias. Então, pela cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Cristalização mental é algo que nós também encontramos nessa obra. Espíritos que paralisaram na experiência traumática, às vezes, de uma reencarnação e experimentam profunda dificuldade para se desvencilhar daquela experiência. Às vezes são vínculos, afetos que nós estabelecemos naquelas experiências passadas e das quais hoje, muitas vezes, com as quais nos reencontramos e temos grande dificuldade de lidar com os resultados das nossas escolhas, dos nossos atos. Então ele diz, em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas. Não há heroísmo, mas uma luta, uma busca por vencer a si mesmo, as más inclinações, as dificuldades, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Então ele diz, aqui temos quadros profundamente familiares. E imagine se você já não experimentou isso. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda, a estrada fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. Em cada contextura, sobre a contextura dos fatos puros e simples, paira, por ensinamento central. Qual? Qual o ensinamento central? A necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação dos nossos destinos. A experiência reencarnatória atual é de enorme importância na nossa trajetória. A partir dela nos cabe restaurar o passado, restabelecer vínculos, afetos, espiritualizar a nossa vivência, os nossos gestos e renovar o nosso amanhã, como aquela frase tão conhecida que o querido Francisco Cândido Xavier falava: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. E o livro traz muito essa ideia. Regenerar os nossos passos, a nossa trajetória. E ao ler as histórias que vão surgindo, os casos que vão aparecendo, nós vamos perceber que são histórias que são as nossas. Poderia ser a minha história, poderia ser a sua. Porque André Luiz aqui conta casos que são muito comuns, muito corriqueiros na nossa vida. Mas nós vemos a complexidade da vida. Por isso, quando nós olhamos para nós hoje, quando nós olhamos para um outro coração, um outro alguém, e não compreendemos certas atitudes, certas tendências, certas formas de agir, certos traumas, é preciso compreender. Nós somos seres complexos e viemos de uma trajetória muito longa. Há profundas ligações, as existências nossas, as reencarnações se entrelaçam e reagem umas sobre as outras. Nós vamos encontrar casos aqui que se ligam desde a Guerra do Paraguai. Então, quando ele fala da importância do cuidado com o corpo físico, nós vemos companheiros que buscam pelo desespero a dolorosa ilusão do suicídio. E nós vemos as repercussões disso nas reencarnações futuras. Nós vemos a alma que se dedica aos desejos sombrios e o quanto essa circunstância atrai
o quanto o nosso pensamento é força, o quanto o nosso desejo, como dirá Clarencio no primeiro capítulo e que nós veremos no próximo vídeo, todo desejo é manancial de poder. É preciso, então, bem direcionar essa força, a força do nosso pensamento. Mais adiante ele dirá: em muitas ocasiões somos induzidos a contemplar, a fitar a amplidão celestial, as estrelas, o espaço, os destinos que nos aguardam, incorporando energia para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre a fim de entender o passado a que o nosso presente deve sua origem. Emmanuel, sempre conciso, nos fazendo refletir no que nos aguarda nessa obra. Então ele diz, ao final, nesse livro somos forçados a contemplar-nos por dentro. Então, a partir de hoje, eu te convido a fazermos juntos o estudo dessa obra para contemplar-nos por dentro, numa jornada de autoconhecimento, lendo as histórias, viajando com André Luiz, buscando identificar a nossa experiência, a nossa luta, a nossa busca por vencer a si mesmo, encontrando as lições e aprendendo com esses abnegados companheiros que nos legam, que nos deixam a sua experiência, a sua trajetória. Então ele diz, a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides, não esqueça, que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos juntos nessa trajetória? Vamos fazer a viagem pelo estudo dessa obra? Vamos fazer essa busca e essa viagem entre a terra e o céu? Eu te aguardo nos próximos episódios. Um grande abraço.